Olá, hoje no Mundo Político, os caminhos do PT nas eleições em Minas. A legenda recebeu essa semana o ex-presidente Lula no estado. Os últimos dias foram de eventos e mobilizações com militantes, sindicalistas, representantes de movimentos sociais, artistas e educadores. Mas o partido ainda busca definições em seu palanque no segundo maior colégio eleitoral do país. Vive um dilema com o PSD e ampliou conversas com outras agremiações. Eu vou conversar com o deputado federal Reginaldo Lopes, pré-candidato do PT Mineiro ao Senado e líder da bancada federal da legenda na Câmara. Bem-vindo, deputado Reginaldo. Prazer falar novamente com o senhor aqui no Mundo Político. Eu que agradeço mais uma vez o convite e essa grande oportunidade de dialogar com todos os mineiros e as mineiras. Deputado, o ex-presidente Lula veio a Minas essa semana em sua primeira viagem, após o lançamento oficial da pré-candidatura dele à presidência da República, e a agenda marcou também o lançamento da sua pré-candidatura ao Senado, que é, por hora, a única definição do PT no estado da chapa petista majoritária. Essa candidatura ao Senado é irreversível e inegociável para o PT? Olha, o nosso grande objetivo do momento histórico que o país está vivendo é com a eleição do presidente Lula. A democracia está sob fortes ataques, ou seja, tem uma escalada autoritária do governo Bolsonaro, um cidadão que não respeita as instituições, porque, de fato, ele não assume a responsabilidade de presidir o país. Ele sempre busca terceirizar todas as suas responsabilidades. Não deixou o palanque político em nenhum momento. Continua mentindo, é o seu esporte predileto. A mentira virou uma política de Estado no governo Bolsonaro e o país está vivendo a maior carestia. O país voltou para o mapa da fome. Nesse momento, tem 20 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. A metade da população está em insegurança alimentar. Só consegue fazer uma refeição por dia. 78 milhões de famílias estão endividadas e 30% no Serasa inadimplentes. Portanto, o momento é muito delicado e esse momento nos exige um grande movimento de defesa da democracia e reconstrução do Brasil. É por essas razões que nós lançamos o movimento Juntos pelo Brasil. Vamos juntos. E conseguimos ampliar a nossa aliança junto com o Geraldo Alckmin. E em Minas Gerais nós estamos replicando esta aliança e tentando transformar a campanha do presidente Lula em um grande movimento de reconstrução da nossa nação. Então, o nosso foco prioritário é a eleição do presidente Lula. E, nesse sentido, a nossa candidatura ela é um palanque consistente para o presidente Lula, porque eu já visitei todos os 853 municípios. Nesses 20 anos de caminhada como parlamentar, eu tive a oportunidade de estar presente em todas as Minas e as Gerais, levar um programa, um debate, uma ação, uma entrega, uma ideia. E, nesse sentido, acredito que a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, ajudará muito nesse debate sobre alinhar a reconstrução do Brasil com Minas Gerais, porque também o Estado encontra-se abandonado, porque a nossa infraestrutura toda abandonada do ponto de vista das BRs, ou seja, BR-040, a 381, a 251, a 262, a 265. Então, é fundamental a eleição do presidente Lula com esse olhar que, para tirar o Brasil da estagnação econômica, precisa um ousado projeto de obras públicas e, junto com esse conjunto de obras públicas, Minas Gerais tem que estar presente. Então, eu acredito que seja importante, nesse momento da história, a nossa pré-candidatura para dialogar com as outras forças políticas, com a nossa federação, com os 7 partidos que compõem hoje o movimento Vamos Juntos pelo Brasil e replicar esse movimento em Minas Gerais. Então, nós estamos naquela fase de diálogo. Deputado, pesquisa Datatempo divulgada essa semana para o Senado em Minas mostrou que no levantamento espontâneo
82% dos entrevistados não sabiam responder em quem votar. E tanto o senhor quanto outros pré-candidatos ao cargo, como o deputado estadual Cleitinho, o federal Marcelo Álvaro Antônio, o atual senador Alexandre Silveira, são pouco lembrados nessa pesquisa. Aqui o senhor acredita esse distanciamento momentâneo do eleitor da disputa para o Senado? O brasileiro, ele tem um olhar mais direto, mais objetivo para a disputa presidencial. Depois ele vai olhar para a disputa no Estado, em relação aos governadores, candidatos, e depois ele tem uma preferência pela chapa proporcional, deputados estaduais e os deputados federais. Aí sim que ele olha e observa mais a candidatura ao Senado. Então, nesse momento, o eleitor ainda não tem uma compreensão sobre as disputas em relação ao Senado. Mas acredito que quando você pergunta a intenção de votar em candidato A, B, C, mas o Cleitinho está empatado tecnicamente, com 15% e 14%. Ele com 15,3% e eu com 14%. Ainda sou muito desconhecido, quase 80%. Então, nesse sentido, eu acho que o nosso desempenho eleitoral, juntamente com o presidente Lula, nos coloca numa condição de favorito para ganhar as eleições para o Senado em Minas Gerais. Há pautas específicas principais que o senhor destacaria, que o senhor pretende levar para essa campanha ao Senado? Então, alinhar a reconstrução do Brasil com Minas. Para reconstruir o Brasil, é necessário um outro conceito sobre o papel do Estado. Vamos lá. Primeiro, temos que ter uma política, novamente, de valorização do salário mínimo. Ela é fundamental. Uma economia que 70% do povo brasileiro ganha até 2 salários mínimos, para você fazer o mercado interno crescer, gerar oportunidade de serviços, renda, emprego e arrecadação, o primeiro passo é voltar a ter uma política de valorização do salário mínimo. Eu quero estar ao lado do presidente Lula no Senado para ajudar a implementar esta política novamente. Todo ano, o salário mínimo tem que ter ganho real. Segundo, é fundamental uma política de crédito, uma política que possa potencializar o verdadeiro empreendedorismo no Brasil. Nós precisamos, o que eu chamo de desoligopolizar a economia no Brasil e em Minas. Minas tem 853 municípios. As cidades não podem se tornar cidades dormitórios. Nós precisamos fazer as cidades ser sustentáveis, cidades empreendedoras. O povo tem que empreender, mas não ser empreendedores sem direitos, de relações trabalhistas precarizadas, mas um empreendedorismo baseado no banco escolar, na qualificação profissional, do cidadão saber fazer e saber, e ser financiado com recursos públicos para se tornar empreendedores, numa nova matriz econômica descentralizada, tanto para o Brasil como para Minas Gerais. Eu acho que isso é fundamental, um crédito produtivo orientado para as periferias desse país, para as pequenas cidades. Terceiro, eu acredito que seja fundamental para a economia voltar a roda girar, o Estado brasileiro oferecer a todos os municípios, com transparência, nada de emenda de parlamentar, emenda de relator, orçamento secreto. Um país onde os recursos para investimentos são menores do que as emendas de parlamentares, por mais legítimas que elas são. É um país condenado ao fracasso porque não dá conta do todo, dos grandes problemas, não resolve o custo do país e não tem equidade na distribuição desses recursos. E, portanto, não provoca aquilo que a gente chama na economia do fator multiplicador do PIB. O fator que multiplica PIB, que gera arrecadação, empregos, é quando você tem obras de infraestrutura. E Minas Gerais é um estado que precisa de muito investimentos. Eu falei no início, as nossas rodovias federais, né? O nosso rodanel, as grandes obras, o metrô, obras nas creches, nas universidades, nos hospitais, obras de infraestrutura, obras de combater a seca, né? Ou seja, enfrentamento à seca, do ponto de vista das questões e dos recursos hídricos para Minas Gerais. Então, nós temos aí
a terceiro instrumento, que é um conjunto de obras públicas para fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego. Aí sim a roda vai girar. A roda girando, o setor privado faz os seus investimentos, porque tenha certeza que o governante, as políticas públicas, o presidente da República acredita no seu país, e a partir daí nós vamos criar um ciclo virtuoso do desenvolvimento econômico no Brasil. São temas que eu quero levar para o Senado, né? Temas que eu quero discutir. É lógico que tem um tema que eu diria que é de extrema importância, que é o tema da reforma tributária. O Brasil precisa de um novo modelo tributário. Esse modelo ele virou uma máquina de produzir milhões de super pobres e produzir algumas centenas de bilionários, porque ele faz o pobre pagar imposto, faz o pobre pagar muito juro, o trabalhador de menor poder econômico, e faz o rico receber os juros e não pagar sequer imposto de renda. Então nós também temos que fazer uma reforma estruturante do ponto de vista do futuro do país, que é para além da distribuição de renda, é mexer na estrutura da riqueza do Brasil. Então, nesse tema, eu quero atuar como economista no Senado da República Brasileira. Deputado, vamos trazer nossa conversa agora um pouco para as indefinições ainda nas articulações do palanque do PT aqui em Minas. Como que o senhor viu a ausência do ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, né, do PSD, que é o pré-candidato ao governo do estado, nos atos do ex-presidente Lula essa semana? Eles que trocaram afagos públicos recentemente, mas o fato é que parece ainda haver algo para se fechar essa aliança PSD e PT que não está acertado. É a candidatura ao Senado? O que está pegando nesse momento? O nosso candidato mais provável para as eleições de 2022 ao governo de Minas se chama Alexandre Calil. É o meu candidato. Nós temos aí a candidatura também a vice-governador, que é do Agostinho Patrus, meu amigo, um aliado histórico no nosso projeto na Assembleia Legislativa. Também é meu candidato. E eu acredito que é possível ter uma aliança formal com Alexandre Calil e, ao mesmo tempo, respeitar o direito do Alexandre Silveira, se ele deseja ser candidato ao Senado, e, outro lado, também garantir, ampliar o número de candidatos para que a sociedade mineira tenha mais opção, com uma candidatura que eu julgo ser legítima, que é a nossa candidatura ao Senado. Inclusive, ela lidera todas as pesquisas. Quando tem uma aliança Reginaldo e Lula, aí eu ganho disparado essas eleições. Portanto, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio para essa aliança. E eu acredito que tanto é legítimo o Alexandre Silveira tentar sua candidatura ao Senado, como também o PT ofertar a nossa candidatura para a disputa ao Senado. E, na minha opinião, a legislação permite. A legislação permite, sim, você ter alianças diferentes na candidatura do Senado do que na candidatura do governo. Então, você pode estar aliado para o governo e pode ter outra aliança para o Senado. A eventual ausência de uma aliança formal entre PT e PSD em Minas seria negativa tanto para Lula quanto para Calil? Não acredito. Essa aliança ela já está praticamente consolidada no desejo do eleitor mineiro. Ser formal ou informal é uma questão que implica no tempo de televisão. Mas, na política, não teria muito impacto, na minha avaliação. Ela pode ser formal ou ela pode ser informal. Como há um desejo da bancada de deputados estaduais, do PT, da bancada de deputados federais e do próprio Calil de ter uma aliança formal, eu não vejo problema algum. Podemos fazer, sim, aliança formal. Mas eu digo, é possível, mesmo na aliança formal, ter as duas candidaturas ao Senado. É evidente que, na política, era importante um gesto do PSD, já que eles têm o candidato a governador, está ofertando o candidato a vice e tem um candidato ao Senado, o ideal é que nessa chapa, na aliança formal, né, alguém fosse do Partido dos Trabalhadores. Mas, independente disso, eu, como pré-candidato, não faço questão alguma de retirar o candidato ao Senado do PSD. Pelo contrário, jamais eu ia pedir ou fazer uma reivindicação a um outro partido para retirar uma candidatura que, na minha opinião,
a legislação eleitoral permite. Então, como eu não desejo para mim, não desejaria para o meu adversário, né, que vai concorrer ao Senado, que ele fosse retirado da chapa, porque teria uma mera aliança para formal ou informal nessa disputa do Senado. Deputado, por que o PT mineiro, no seu entendimento, não conseguiu construir nos últimos anos uma candidatura própria ao governo do Estado em Minas Gerais? Ainda é reflexo da tentativa mal sucedida de reeleição de Fernando Pimentel em 2018, quando ele não conseguiu nem ir ao segundo turno? Olha, o PT tem força. Se o PT decidir ter uma candidatura própria, nós temos quadros. E juntamente com o presidente Lula, eu diria que nós temos chance de ir para o segundo turno. A questão é que nós queremos ampliar as alianças. Nós estamos dizendo que nesse momento histórico, a democracia está em risco. A vida do povo piorou muito. E nós queremos melhorar a vida do povo. O povo tem que voltar a comer 3 vezes ao dia. O povo tem que ter direito ao trabalho, estudar seus filhos, ter oportunidades. Nessa perspectiva, quanto mais amplo for as alianças nos estados e nacionalmente, também é importante. Eu acho que o PSD deveria compreender o momento que nós estamos vivendo e fazer aliança no primeiro turno com o presidente Lula. Seria um bom caminho para a gente começar a discutir aliança em Minas Gerais. Então, nesse sentido, o PT fez uma opção, né, de eleger deputados e deputadas para a Câmara Federal e também eleger senadores e senadoras para o nosso Senado, no sentido de garantir ao presidente Lula governabilidade para fazer grandes mudanças. E mesmo assim, nós estamos fazendo uma campanha pedagógica. Nós queremos fazer uma campanha aonde nós queremos constituir os comitês populares de luta, porque nós entendemos que para as mudanças que o Brasil necessita verdadeiramente, nós precisamos da aliança institucional, apoio institucional, mas nós precisamos, para além do apoio institucional, que é ter deputados, senadores e senadoras, nós precisamos também ter apoio social. Nós temos que fazer um governo participativo, uma democracia participativa. E eu acredito que é pouco provável que teremos a maioria no parlamento ou no Senado, a Câmara no Senado. Portanto, seria importante, na minha opinião, uma campanha, como nós estamos planejando, pedagógica, se torne um grande movimento, como foi o movimento da redemocratização do Brasil, para que esse movimento possa construir a maioria no parlamento para que o presidente Lula possa fazer as reformas que o Brasil tanto necessita para melhorar a vida do nosso povo. Também chamou a atenção, deputado Reginaldo, a presença nas agendas de Lula aqui em Minas de 2 experientes políticos mineiros que vinham um pouco distantes dos holofotes, o ex-presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro, e o ex-ministro da Saúde, Saraiva Felipe. Se naufragar um acordo com o PSD, esses nomes podem vir a cumprir algum papel numa chapa do PT no Estado? Eles têm qualificação, experiência política para ocupar qualquer cargo na República Brasileira, seja na condição de senador, de suplente senador, seja na condição de governadores, candidatos ao governo. Então, são quadros preparados, tanto o Diniz Pinheiro como também o Felipe Saraiva Felipe, né? Melhor dizendo. Então, são quadros importantes que estão apoiando o presidente Lula, que podem sim compor alguma chapa majoritária. O senhor também atua como líder do PT, né, aí na Câmara dos Deputados. Os partidos do Centrão, que hoje estão majoritariamente aí fechados, né, com Jair Bolsonaro, já foram aliados petistas em governos anteriores. É impossível governar sem eles? Uma aproximação deles com Lula, se Lula eventualmente vier a ser eleito, seria natural? Olha, os partidos do centro geralmente se mobilizam de acordo com a opinião popular. Por isso que eu quero dizer, a nossa governabilidade futura, Lula presidente, 1º de janeiro, se Deus quiser, nós vamos colocar esta combinação em prática. A governabilidade institucional do Parlamento e da Câmara e Senado, mas também a grande participação da sociedade.
Eu acho que é fundamental. E quanto mais mobilizado estiver a sociedade, mais composição com esses partidos que se posicionam no centro, eles tendem a apoiar esse governo popular. Foi assim com o presidente Lula. Então, eu acredito que é possível sim, até porque na própria campanha de 2022, eles estão formalmente ligados e coligados com o Bolsonaro, mas na prática, em todos os estados, né, do norte a sul, do leste a oeste, tem parte que já estão na campanha do presidente Lula no primeiro turno. Eu acho que quanto mais se aproximar das eleições, e para mim essa eleição será plebiscitária, será uma eleição onde o eleitor vai avaliar se de fato o governo Bolsonaro fez alguma coisa para a sociedade ou se é necessário mesmo a volta da memória positiva, transformadora que significou o governo do presidente Lula. Foi uma verdadeira revolução democrática. Em 8 anos fizemos muito. E o Lula sabe que para voltar a presidente da República, ele não pode fazer o mesmo, porque senão ele sai derrotado. Ele precisa fazer muito mais. É como ele falou ontem, eu vou fazer 40 anos em 4 anos. E eu tenho convicção que ele está preparado, maduro, bem calejado, para não perder nenhum dia, nenhuma hora do seu governo a partir do dia 1º de janeiro de 2023 e fazer a reconstrução desse Brasil com mudanças positivas para melhorar a vida do povo. Por exemplo, nós temos um desafio também de reindustrializar o Brasil. Isso é fundamental para Minas Gerais. Minas Gerais não pode ser só dependente das commodities. Nós temos que pregar as commodities e fazer agregação de valor. Nós precisamos fazer uma transição no nosso modelo econômico. A transição da indústria digital, a indústria tecnológica, conectada com o século XXI, com transição ambiental no campo e na cidade. Eu vejo que é possível isso. Se o Brasil deixar de exportar carne para exportar proteína animal, são milhões de novos empregos. Se o Brasil deixar de exportar soja, não precisa nem exportar proteína vegetal, mas óleo, já serão milhões de empregos. No café, né, o café in natura para café em cápsula, o minério, né? Nós temos em Minas e o Brasil tem quase todos os minérios. Nós temos aí o lítio, né, que é o minério do século XXI, nós temos nióbio, mas nós temos minério de ferro, mas agregar valor, não fazer essa mineração do século passado, né, mineração que não paga imposto, ainda mata a vida dos nossos trabalhadores. Então não é essa mineração, é uma mineração moderna, né? Nós temos aí fosfato, potássio. Para dar soberania nacional precisa ter produção de alimentos em abundância e alimentos saudáveis. O Brasil pode produzir, fortalecer a agricultura familiar para alimentar o nosso povo. Então veja aí com boa perspectiva do que vai significar o governo Lula a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O senhor, no início da entrevista, já fez elogios à escolha de Lula por Geraldo Alckmin, né, hoje no PSB, mas a gente sabe que há 2 décadas aí, PT e PSDB, que era o partido anterior de Alckmin, travaram, né, duros embates aqui em Minas e nacionalmente também. Isso foi superado da parte do PT, pelo menos em relação a Alckmin? O Alckmin sempre foi municipalista. O Alckmin sempre gostou de gente, de povo. O Alckmin pertencia ao PSDB do Mário Covas, né, do Franco Montoro. Ou seja, o Alckmin ele é um cidadão decente. Portanto, mesmo tendo sido adversário histórico do nosso partido, ele sempre respeitou as instituições da República, a democracia e a Constituição. Como agora, o que está em risco é a nossa democracia, porque não se iludam. Quando um governo autoritário se reelege, implementa ditaduras, e esse governo não respeita ninguém. Esse governo persegue as mulheres, persegue a comunidade LGBTQIA+, os negros, as negras, os quilombolas, a comunidade indígena, briga com os subnacionais, provoca uma crise antifederativa diariamente, é um governo que ataca todas as instituições da República, ou seja, o que está em jogo é a nossa democracia e a vida do povo. Portanto, nós estamos buscando esse diálogo com os antigos adversários. Deputado, as pesquisas de momento sobre sucessão presidencial e estadual em Minas mostram Lula e o governador Romeu Zema com vantagens consideráveis no estado. Mesmo estando em campos ideológicos opostos, pode haver um voto Lula-Zema no estado? E a pergunta o senhor sabe muito bem, né? Se lembra, se deve a movimentos recentes como Lulécio e Dilma Zia. Isso pode se repetir?
O voto é livre, o eleitor é livre, o eleitor que faz as suas composições. É provável que sim, olhando para as pesquisas, nesse momento tem Luzema e Lulil. Né? O presidente Lula tem 46%, 48%, o Bolsonaro tem 28%, 29%. O Zema tem 44%, o Calil tem 19%. Então é evidente que a metade dos votos do Zema encontra nesse momento com o presidente Lula. E também os votos do Calil junto com o presidente Lula. Então, é um movimento que nesse momento existe de fato. E o eleitor, ele escolhe, ele faz as suas combinações. Mas como vai ser uma eleição mais plebiscitária, eu acredito que mais próximo das eleições há aí um deslocamento, né, de acordo com as posições políticas de cada um. Se Zema correr muito para o lado do Bolsonaro, perde parte dos votos que estão com ele e com o presidente Lula. O Calil, se ficar muito neutro, pode também sofrer um esvaziamento. Então é uma eleição interessante, que comprova que o maior cabo eleitoral do estado de Minas Gerais hoje se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E Minas tende a ser novamente um fiel da balança? Sempre. O resultado de Minas sempre é o resultado do Brasil, com algumas variações, desvio padrão, vamos dizer assim, de 1 ou 2%, mas sempre repete. Deputado federal Reginaldo Lopes, foi um prazer recebê-lo mais uma vez no mundo político. Boa sorte aí na campanha para o Senado. Marco Antônio, um abraço, muito obrigado pela oportunidade e são por estas compreensões que eu acho que o Lula será eleito no primeiro turno. Grande abraço. Eu conversei com o deputado federal Reginaldo Lopes, pré-candidato do PT ao Senado em Minas. Falamos sobre as estratégias do partido para as disputas eleitorais deste ano, as indefinições do palanque no estado e as alianças que ainda podem ser seladas com outras legendas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.